Estamos quase já na reta final do nosso programa, o último bloco. Dá tempo de você participar através das nossas redes sociais. Temos nosso Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos aí na tela para você participar com a gente. Pode fazer parte aqui através da nossa entrevista com a candidata à presidência da OAB, Vânia Furtado, ou pode trazer qualquer tema envolvendo política, você manda aqui para a gente e participa do programa de hoje. Quase 20 anos depois de criado, o programa Bolsa Família foi extinto após a publicação de medida provisória número 1061. A MP cria o Auxílio Brasil. Para a população que depende do benefício, o cenário é de incertezas. Na última sexta-feira, mais de 1 milhão de brasileiros sacaram a última parcela do Bolsa Família. Isso mesmo, o programa de transferência de renda saiu de cena. Ele foi extinto pela medida provisória 1061, que cria o Auxílio Brasil. Para os beneficiários, mais de 14 milhões no mês de outubro, segundo dados do Ministério da Cidadania. O que resta é um cenário de incertezas. O governo anunciou que deve começar a pagar o Auxílio Brasil em novembro, mas ainda não há um consenso nem sobre o valor. Foi anunciado também um reajuste, mas o que se sabe até agora como certo é o fim do programa de transferência de renda, que já existia há mais de 18 anos. Ana Xavier é dona de casa, tem 3 filhos. Esse aí nos braços é o mais novo. 2 recebem um Bolsa Família, ou recebiam. Ana é exemplo desse cenário de incertezas gerado com o fim do programa. E com Bolsa Família, a gente pode chamar de Bolsa Miséria, imagine tirando, né? Mas fazer o quê? O maior culpado disso tudo somos nós, porque nós que colocamos ele lá. Foi o povo que colocou ele lá, né? Então, eu acho que aí a gente vai reclamar de quê? Dos nossos próprios erros, né? Que sirva de aprendizado e que a gente venha analisar que tipo de gente a gente coloca no poder. Que tipo de gente a gente coloca para representar a gente. A opinião da dona de casa, Jaqueline, é a mesma. Eu nunca na minha vida tive o privilégio de ter um Bolsa Família. Tem o Bolsa Família nessa época agora que a gente está vivendo, as coisas vão ficar bem mais difíceis. Com certeza. Para milhões de brasileiros que atualmente somam 14 milhões de desempregados, não há qualquer perspectiva de futuro com o encerramento do programa. Muita gente vive disso, né? Aí vão sentir muita falta. Agora, se tirasse o Bolsa Família e colocasse outras coisas melhor, abrisse emprego para o povo, mas não há. Você acha que o fim do Bolsa Família vai ser ruim para a população? Vai. Vai ser ruim. Não tem como acabar trabalhar no campo, no serviço, não tem serviço. Para quem vive, precisa dessa ajuda realmente, fica complicado. E a incerteza de saber como é que vai ser o Auxílio Brasil, mais ainda, né? Essas pessoas passam agora a ficar sem perspectiva, não sabem o que é que vão fazer aí para se virar. A promessa ali no iniciozinho de tudo era aumentar, foi feita a reforma, algumas medidas foram tomadas, se criticava muito, inclusive o presidente Bolsonaro chegou a criticar antes, ainda como deputado, o Bolsa Família e dizia que tinha que gerar emprego. Nem foi gerado emprego, ele passou a elogiar a Bolsa Família, depois disso fez Bolsa Família, depois de 2 anos aí de idas e vindas em relação a isso, agora criou o Auxílio Brasil, que as pessoas ainda estão esperando para saber como é que vai funcionar. É muita coisa em relação a isso. Agora, a entrevistada achei extremamente consciente, viu, Vuna? Não adianta a gente reclamar de um erro que é nosso, a gente que tem que saber escolher. E é isso que a gente sempre fala aqui quando a gente fala de voto, de cidadania, de informação, de procurar boas fontes, para se informar, acompanhar o trabalho do seu político, em quem você votou, para saber fazer realmente as escolhas, de acordo com o que você quer e com o que você acompanha, que acha que errou, ou se está certo, continuar, né, Vanuvo? Carol, existe já uma informação de que serão beneficiados mais de 14,6 milhões de brasileiros com o novo Auxílio Brasil. No entanto, a proposta precisa ser apreciada ainda pelo Congresso, ainda mais por causa da afirmação do presidente de subir para R$400 o valor pago pelo benefício. Então, existe toda uma expectativa, um calendário já está circulando, com a possibilidade de pagamento para este mês de novembro, para o mês de dezembro. O fato é que os 400 não serão pagos neste mês,
que começa hoje, mas sim existe a previsão para dezembro. Então, dentro destas incertezas, o que a gente quer é que estes brasileiros que precisam deste benefício não sejam prejudicados. Antes da gente voltar aqui nossa entrevista com a doutora Vânia Furtado, nós temos aqui a Graça do Nova Betânia, tá pedindo aqui para a gente divulgar, já divulgamos na rádio, vamos divulgar aqui agora também, a campanha Lençol Solidário, realizado pelo projeto Desvendar, uma ação de psicopedagogas de Mossoró, para a arrecadação de lençóis para o abrigo de idosos Amantino Câmara. As doações vão acontecer até o próximo dia 12 de novembro, certo? E os contatos para você encaminhar a saber como levar os lençóis para doação: 988 20 46 29. Tá dado o recado rapidinho aqui, porque a gente tem muito assunto. Por falar nessa questão de doação, a nossa convidada de hoje, a candidata à presidência da OAB, resolveu não fazer lançamento da campanha e, ao invés disso, está arrecadando doações para também o Instituto Amantino Câmara, não é isso, doutora Vânia? Nós decidimos, que para o momento não seria adequado, não estava condizente com o momento, fazermos uma festa de lançamento da campanha, uma festa cara, com o objetivo apenas de dar ênfase, dar visibilidade à nossa campanha. Então, achamos que o mais interessante, mais oportuno, era ajudar aqueles que precisam, A gente tem a ideia da responsabilidade social. A gente fala muito, no nosso grupo coletivo, de que as nossas ações têm que ser condizente, ou melhor dizendo, nosso discurso tem que ser condizente com nossa prática, E daí decidimos como é que a gente faz isso, num lançamento de campanha. E aí pensando na ideia de responsabilidade social, porque a OAB, ela não serve apenas para defender o advogado e a advogada, mas também a sociedade, E aí houve essa ideia de, na brincadeira, assim, como é que a gente pode concretizar o amor ao próximo? E daí surgiu a ideia, até mesmo porque a gente viu uma publicação do Abrigo Amantino Câmara pedindo ajuda, Ajuda, eles falaram que estavam zerados de leite no final de semana e a gente fez uma campanha. A campanha de lançamento durou 3 dias, acabou no sábado, A gente já encerrou, a entrega dos produtos foram feitos hoje, E a gente tem que agradecer aos advogados e advogadas, foram mais de 300 advogados que participaram. A sociedade também esteve presente, se engajou. Em 3 dias a gente teve um material considerável, foi deixado hoje de manhã, eles ligaram, será que não dá para adiantar a entrega e tudo? E a gente correu lá, então hoje de manhã, 7 horas da manhã, estávamos lá fazendo a entrega desse material. Foi muito feliz, valeu muito a pena. Há quem diga que nós perdemos voto, mas a gente ganhou muito mais do que isso. Doutora, sobre interferências políticas, interferências partidárias dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, seja em nível nacional ou em nível local, estadual, como a senhora tem observado certas falas que divergem do objetivo fim da instituição? Eu acho extremamente reprovável, não é adequado. As questões partidárias, as questões externas ao interesse, ao objetivo da OAB, devem ficar externas, Principalmente aqueles que são os dirigentes da OAB, eles não podem tomar partido, Eles não podem ter preferências partidárias, eu digo, político-partidárias. Eu acho que a OAB ela precisa ser apartidária, seus dirigentes suprapartidários. Então, qualquer interferência que não seja aquela dos fins que a OAB existe, realmente só vem a prejudicar a classe advocatícia e a sociedade, Eu entendo que o objetivo deles não é esse e realmente eu penso que é uma atitude reprovável. Qual é a opinião da senhora sobre a crise entre os poderes que existe hoje e a atuação da OAB em relação ao assunto? A crise é fato, ela existe, a gente vê isso principalmente nas polarizações, que seus dirigentes têm promovido, e a sociedade tem entrado nessa dinâmica realmente de polarizar isso. Então, a OAB tem um papel fundamental, que é justamente servir como mediador.
né, apaziguando os ânimos e lançando o olhar, né, para aquilo que realmente importa, que é o bem-estar da sociedade, né, daqueles que mais precisam, bem-estar de todos, né, de todas as classes profissionais, para que realmente a gente entre nos eixos e não perder tempo com crises, né, ou com divisões, né? Porque eu acho que tudo aquilo que nos divide enquanto população nacional não é interessante para a sociedade. Quero mandar um alô aqui para o Olivaci Júnior, que está participando através do Twitter, dizendo que o programa hoje está muito bom com a rodada de entrevistas e também com a cobertura do Fórum Conservador de Mossoró. Muito obrigada pela audiência, Olivaci. Temos aqui participações, também perguntas para a nossa convidada no nosso WhatsApp. Vamos lá. Temos aqui a participação de uma telespectadora. Ela diz o seguinte: a candidata disse que iria se espelhar na ex-candidata Bárbara Paloma e agora acusa de um afastamento da gestão. Isso não seria contraditório? Eu penso que não há contradição nenhuma. Se espelhar em Bárbara Paloma é apenas pelo fato de ela ser a primeira mulher advogada. E isso é importante simbolicamente para mim, enquanto mulher advogada, né? É nesse sentido. Quanto ao afastamento que houve, né, nós temos, eu particularmente imagino que tiveram vários motivos. Um deles é a pandemia, que nos isolou como um todo, né? Mas outro também faz parte de uma decisão administrativa. Não significa que pelo fato de que você elogie um determinado gestor, você vá segui-lo completamente ou que ele não tenha erros. Todos nós temos erros, né? Nesse caso, não se trata de contradição. No Estado, a senhora apoia a candidatura de reeleição do Dr. Aldo, não é isso? Que vem sendo bastante criticado também por outros candidatos por não ter cumprido promessas feitas na campanha passada. Como é que a senhora tem conversado com o doutor Aldo sobre esta questão e o futuro dos dois, caso sejam eleitos? Bem, particularmente com relação ao doutor Aldo Medeiros, nós nos sentamos, né, antes de pensar em campanha eleitoral, e eu fiz uma sabatina, é esse o nome mesmo que eu dou, eu sabatinei sobre várias questões de por que não foram realizadas, como foi o posicionamento dele sobre vários temas que me eram caros, e ele nos respondeu, né, eu acreditei, né, e acredito em tudo aquilo que foi dito, né, até mesmo porque, como eu disse, 3 anos de gestão, 2 dentro da pandemia, né, fica difícil realmente você executar tudo aquilo que você se propôs. O que eu acho mais interessante, né, na proposta do Dr. Aldo é que ele fez uma proposta, começou uma gestão, está encerrando ela e está vindo para a reeleição. E na reeleição, tudo aquilo que não funcionou, ele está readequando. Por exemplo, né, a questão da interiorização. Na chapa anterior dele, praticamente só tinha um candidato, né, do interior. E agora a quantidade de advogados do interior, você vê que a vice-presidente é do interior. Anteriormente, a vice-presidente era de Natal, vizinha a ele. Agora é de Pau dos Ferros, né? Os conselheiros estaduais, 7 são de Natal, 8 são do interior. Então, ou seja, dentro da chapa dele tem mais representante do interior do que da capital, né? No Conselho Federal, nas outras chapas, só tem um conselheiro federal candidato, né, do interior. Na chapa de Dr. Aldo, nós temos 3 conselheiros federais, né, na chapa dele. 2 sendo de Mossoró, Dr. Olavo Hamilton e doutora Mariana Bezerra. A senhora já enfrentou alguma dificuldade por ser advogada mulher? E como fazer como presidente para evitar esse tipo de situação? Logicamente, né, todas nós que somos mulheres percebemos dificuldades pelo simples fato de ser mulher. Muitas vezes, como vocês sabem, o ambiente jurídico ele é predominantemente masculino. Então, quando tem uma mulher, ainda causa surpresa, né? Não é à toa que a primeira presidente da OAB que a gente teve em Mossoró foi agora nessa última gestão. Então, a gente precisa normalizar as mulheres nos espaços de poder de fala, seja em política, por exemplo, partidária ou institucional. Então, o maior objetivo que a gente tem, né, para combater essa discriminação é justamente
vamos dizer, normalizar as mulheres nesse espaço. Eu sempre digo, competência não tem gênero. Não importa se você é homem ou se você é mulher. O importante é que você seja competente, desenvolva seu trabalho de maneira adequada, de maneira, vamos dizer assim, com gás, com força, com energia, com vontade de dar o seu melhor. Então, não importa se é homem ou se é mulher. Nós temos aqui a participação do Fábio Luiz, do Transporte Escolar. Muito obrigada pela audiência, viu, Fábio? Está aqui dizendo que o programa de hoje está show. Valeu pelos elogios. E a gente tem aqui uma pergunta bem... vamos lá, Ana Caetano gostaria de saber qual foi a última petição que a advogada ajuizou. Minha última petição que eu ajuizei, né, minha memória não é muito boa, mas deve fazer... Eu acho que 1 mês aproximadamente. Como é ação de família, está em sigilo, mas deve fazer aproximadamente 1 mês. Eu acho que é muito importante essa colocação de Ana Caetano, porque eu estou há 19 anos enquanto advogada, né? E não teve um único ano, em 19 anos, que eu suspendi meu AB e que eu não peticionei. Todos os 19 anos eu peticionei. Agora, eu acho que é importante lembrar o seguinte, advogado, ele não é advogado só se ele peticionar, não. Eu sou professora de processo civil, processo de conhecimento. Então, eu dou aula sobre fazer petição. Avalio fazê-la, né? Mas advogado é mais do que isso. Advogado é atender cliente. Advogado é mediar situações. Advogado faz parecer. Advogado vai para questões administrativas. Então, essa coisa de dividir advogado que peticiona, só é advogado quem peticiona e não é advogado quem não peticiona, é um erro nosso, né? Advogado é aquele que tem OAB. Advogado é aquele que tem interesse em estar trabalhando, estar no espaço nosso, né? Isso é ser advogado. Doutora Vânia Furtado, candidata à presidência da OAB Mossoró, muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Ok. Eu que agradeço na oportunidade, né? E como me coloco à disposição, sempre que quiserem, né? Eu vou pedir algumas vezes, né? Mas sempre que quiserem, estou à disposição. Grande abraço. Seja sempre bem-vinda, doutora. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço para Joel Canela, lá em Felipe Guerra, e seu Aldo, acompanhando aqui o nosso programa. Até quarta-feira ao vivo. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã você revê um dos nossos programas e a gente se encontra ao vivo na próxima quarta-feira. Aproveite seu feriado e até lá.